Deixa eu te perguntar uma coisa bem direta. Tem momentos em que você tenta parar de pensar e simplesmente não consegue? Você deita, fecha os olhos e parece que sua mente resolve acelerar justo ali. Começa um pensamento, aí vem outro, depois mais um, e quando você percebe, já está presa nisso. E aí você tenta parar, tenta mudar o pensamento, tenta controlar, mas não funciona. Agora me responde com sinceridade. Você sente que controla a sua mente ou tem momentos em que parece que ela te puxa? Porque tem um ponto aqui que quase ninguém percebe e eu quero que você preste atenção nisso comigo. Quanto mais você tenta controlar, mais a mente reage. E não é porque você não consegue, não é falta de força. É porque o tipo de controle que você está usando ativa ainda mais o sistema. E guarda isso aqui comigo, porque isso muda muita coisa. Quem tenta controlar a mente acaba perdendo o controle do corpo. E é exatamente isso que eu quero te mostrar agora. Mas antes de qualquer coisa, lembra disso. Seu corpo só precisa lembrar que está seguro. Então, fica aqui comigo um momento. Outro dia, em sessão, uma pessoa me disse assim: eu passo o dia bem, mas quando eu deito, a minha mente não para. Ela tentou de tudo. Tentar pensar positivo, se distrair, forçar o sono, nada funcionava. E o que mais cansava não era nem o pensamento, era a tentativa de controlar. Agora observa isso comigo. Quando você percebe que a mente começou a acelerar, o que você faz? Você tenta cortar o pensamento? Tenta substituir? Tenta pensar melhor? Percebe o movimento? Você entra em cima da mente, como se precisasse resolver aquilo imediatamente. Só que tem um detalhe que muda tudo. A mente não entende isso como controle, ela entende como ameaça. E quando o sistema percebe a ameaça, ele não desacelera, ele ativa. Por isso que quanto mais você tenta parar, mais ela continua. Não é porque você não consegue, é porque você está entrando em luta com o processo. E a mente, quando entra em luta, sempre responde com mais movimento. Fica comigo nisso, porque o que você está vivendo não é falta de controle, é excesso de conflito interno. E isso tem um caminho diferente de saída. E eu vou te mostrar isso agora. E vou mostrar de um jeito bem simples. Quero que você imagine sua mente como um alarme. Ela foi feita para te proteger. Só que em algum momento esse alarme ficou sensível demais. Agora ele dispara por qualquer coisa. Um pensamento pequeno, uma lembrança, uma preocupação e pronto. Ele já ativa tudo. Agora pensa comigo. Quando esse alarme dispara, o que você faz? Você tenta desligar a força? Tenta calar? Tenta controlar? Só que para esse sistema, isso não parece controle, parece que tem mais perigo. E aí faz o quê? Aumenta o volume. Percebe o ciclo? O pensamento aparece, você tenta controlar. O sistema entende como ameaça e responde com mais pensamento. Não é que sua mente não te obedeça,
É que ela está tentando te proteger do jeito que ela aprendeu. E enquanto você responde com força, ela responde com mais intensidade. Agora me diz, isso acontece com você? Porque se isso acontece, não é falta de controle. É o sistema funcionando em modo de defesa. E o caminho não é controlar mais. É sair da luta. E é isso que eu vou te mostrar agora. Sem técnica pesada. Não vamos tentar mudar nada. Deixa a sua respiração do jeito que ela está e só observa. Se um pensamento aparecer agora, não tenta parar. Só percebe que ele apareceu. E ao invés de entrar nele, faz uma coisa bem simples. Deixa ele passar, como se fosse um som ao fundo. Você não precisa seguir, não precisa responder, não precisa resolver. Só perceba. Ele veio e pode ir. Agora observe o seu corpo enquanto você faz isso, sem esforço, sem permissão. Perceba se muda alguma coisa, talvez bem sutil. Talvez a respiração fique um pouco mais solta, ou a mente pare de puxar tanto, ou só exista um pouco mais de espaço. E mesmo que seja mínimo, isso já é diferente. Porque agora você não entrou em luta, você saiu do conflito. E quando você não luta, o sistema começa a responder de outro jeito. Não porque você controlou, mas porque você não alimentou. E é exatamente aqui que o controle começa a mudar de lugar. Não é mais sobre parar a mente, é sobre não ser puxada por ela. E quando isso começa, mesmo que leve, você já não está no mesmo lugar de antes. A partir daqui, tem um aprofundamento. E é isso que eu quero te mostrar no próximo passo. E se você sente que o sono não está vindo por conta desses pensamentos, aqui no primeiro comentário do nosso encontro tem um link que te leva a um treinamento eficaz para essa questão. Vamos voltar aqui. O que você acabou de fazer agora? Parece simples, mas não é. Você não controlou a sua mente, você só não entrou em luta com ela. E isso muda completamente o lugar de onde você se relaciona com o pensamento. Porque enquanto você tenta controlar, você está dentro do conflito. Mas quando você para de lutar, você começa a sair dele. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa bem direta. Há quanto tempo você tenta resolver isso sozinha? Pensando mais, tentando controlar, se cobrando, e mesmo assim isso continua sempre voltando. Não é porque você não consegue, é porque esse tipo de padrão não muda só com entendimento. Ele muda com experiência repetida, com ajuste, com alguém que te mostra exatamente onde você entra na luta e como sair dela. Aqui nos atendimentos, quando a pessoa começa esse processo, ela percebe algo que nunca tinha sido percebido antes. A mente não para completamente, mas ela deixa de dominar. E isso traz um tipo de silêncio que não vem de ausência de pensamento, vem de não ser puxada por tudo. E é isso que construímos no processo, com direção, com acompanhamento, com intervenções no ponto certo, até o sistema começar a responder diferente, sem esforço. Porque algumas coisas você até consegue entender sozinha,
mas tem travessias que não foram feitas para serem feitas sozinha. Agora vamos continuar, porque eu quero consolidar isso com você. Talvez a sua mente ainda esteja se movendo um pouco, e está tudo bem. Você não precisa parar isso, só não entra. E enquanto você permanece assim, algo começa a mudar de um lugar dentro de você, sem esforço, sem pressão. Você começa a perceber que não precisa responder a tudo que pensa, que não precisa resolver tudo agora e que pode existir espaço mesmo com a mente ativa. Agora deixa isso se organizar aí dentro, do seu jeito, no seu tempo. E talvez você comece a perceber, mesmo que bem sutil, que o corpo já não reage igual, que existe um pouco mais de distância entre você e o pensamento. E isso já é diferente, porque antes tudo puxava. Agora nem tudo precisa te levar. E quanto mais você repete isso, mais natural fica, sem controlar, sem lutar, só deixando de alimentar. E aos poucos, o que antes dominava começa a perder força. Não porque você venceu a mente, mas porque você saiu da guerra. E é aqui que o controle começa de verdade, não na força, mas na ausência de conflito. Existe um ponto em que tudo começa e é ali que vamos trabalhar. Se esse momento fez sentido para você, não tenta sair disso rápido. Fica mais alguns segundos aí, sem pegar o celular, sem mudar de estímulo. Só percebe. Percebe como o seu corpo está agora e guarda isso, porque é esse lugar que você começa a aprender a voltar. Se quiser reforçar isso hoje, faz algo simples. Em algum momento do seu dia, quando perceber que a mente começou a puxar, não entra na luta, só lembra disso. Eu não preciso responder a tudo o que penso. Repita mentalmente comigo e volta para o corpo. Eu não preciso responder a tudo o que eu penso. Agora, sem pressa. E se você quiser aprofundar esse processo com direção, tem um material que pode te ajudar a treinar isso no seu ritmo. É um espaço de leitura pensando exatamente para esses momentos em que a mente puxa e o corpo precisa aprender a não entrar. Está aqui embaixo. E se você sente que já passou do ponto de tentar sozinha e quer alguém te conduzindo nesse processo, eu também te acompanho nisso, porque algumas coisas você até entende sozinha, mas algumas travessias precisam de direção. Agora vai com calma e leva isso com você. Nem todo pensamento precisa de resposta. Às vezes, o que muda tudo é não entrar.